existem várias coisas que eu devo considerar durante a aula remota. Acho que a principal delas é o que eu estou chamando de estabelecer um pacto de convivência digital. Não difere, eu penso assim, que não difere em nada do que a gente faz no presencial. Tem que ter ali um pacto de convivência com aquela turma que nós vamos passar um semestre inteiro. No digital, isso é assim, urgente, premente, grita mesmo. A gente precisa definir regras da aula. Então, coisas como, se os alunos eles vão perguntar durante a aula, se eles vão ficar com a web ligada ou não, os microfones que devem permanecer desligados, se eles conversam pelo fórum ou não conversam, que às vezes atrapalha, o fórum fica rolando, a gente está aqui na apresentação ao vivo, né? Nós podemos atribuir um moderador, a cada aula ter uma pessoa para ficar fazendo mais ou menos como a Camila está fazendo aqui. Isso é interessante, isso gera engajamento, né? A gente pode, inclusive, utilizar, propor que não se utilize o chat durante a aula. A gente tem que estabelecer e comunicar as regras que a gente deseja, né, que o grupo, o coletivo ali entende interessantes para o pacto digital. E, claro, temos que ter as regras básicas de etiqueta digital, né, gente? A pessoa não pode deixar lá você dando a aula e tá aqui caminhando, vai, toma um café, vai e volta, como a gente viu vários memes aí ao longo desses meses. Então, estabelecer e comunicar regras básicas de etiqueta é fundamental, minimamente na primeira aula, tá? Outras recomendações é em relação a dividir a aula em blocos, né? A gente tem um tempo grande, um cronograma largo. A maioria dos professores tem muito mais do que um horário, então é preciso fazer essa divisão técnica aí, recuperar cada bloco, né, colocando preferencialmente uma atividade interativa. Rememoro aqui várias possibilidades que o professor Salles mostrou, que o professor João Botentuit mostrou durante os seus webinários, que tinha uma pegada bem mais prática, e aquilo ali é muito interessante para fazer aquela pausa, aquele respiro, para um aluno que está aí à frente do computador e você também. Então, assim, não é salutar uma manhã inteira em que a gente não possa se mexer em frente à webcam, não possa se alongar, se posicionar, fazer alguma coisa que tire um pouco de atenção. Isso é neurocognitivo. Uma hora vai dispersar, assim como dispersaria no presencial. Então, o que ajuda muito? Propor atividades formais, né? Inclusive, otimizar o tempo. Então, pedir para que os alunos você pode pedir, gera, pode encontrar o seu. É de uma simples leitura até a elaboração de uma coisa mais complexa que o aluno pode fazer, de palestra, de um podcast, de fazer um screencast, que são aqueles tutoriais, né, capturando ali o que está acontecendo na tela. Então, depende muito do quê? Do objetivo que você determinou e também de pensar nas possibilidades que são coerentes para a sua turma. A gente sabe que há turmas e turmas para fazer tipos de atividades. Em algumas, o público está bem mais receptivo, gosta de participar, cria as coisas. Outras têm aqueles mais, né, que tem ali aquele mutismo, são mais discretos, né, menos engajados. Então, o professor tem que ficar atento durante a aula para fazer esse movimento. Uma coisa que é recomendado, né, como top 5 assim, de recomendações de ensino remoto, de aula online, é o que a gente chama de chamada fria. Então, chamar meio que o aluno inesperadamente pelo nome, para que todo mundo já fique atento, né, esperando que sejam chamados. Inclusive, a gente faz isso muito no presencial, né? Então, tem essa indicação, o aluno já fica ali expectante com essa chamada e fica mais atento. Eventualmente, a gente precisa utilizar esse recurso. Tem que lembrar de fazer intervalo, eu falei ainda há pouco, às vezes a gente esquece, senta aqui, fala. Vejam só, já estou aqui, ó, 40 minutos. Imagina isso uma manhã inteira, uma tarde inteira, né? Uma sexta de 13, 14 horas até o final da tarde. Realmente é desgastante. Então, a gente tem que propor intervalos. A gente tem que pensar até em atividades que sejam agradáveis, alongar, se reenergizar. Às vezes, um aluno quer cantar uma música que ele fez, enfim. Inclusive, responsabilizar os alunos nessa colaboração com a gente é bem interessante, de tipo, quem vai ser o responsável hoje por fazer alguma atividade? Isso gera descontração, isso gera leveza, uma série de elementos que a gente utiliza também no presencial e que pode utilizar no remoto.
Sem dúvidas, assim, utilizar diferentes mídias na sequência das aulas também garante participação, né, garante interação. Se o aluno ele sente que toda aula o professor faz uma aula expositiva, depois um questionário. Na próxima aula, de novo, aula online, questionário. Aquilo vai gerando, né, um movimento de repetição que tem um impacto muito maior no remoto do que no presencial, que já teria. De que a gente aproveite o tempo assíncrono dos alunos, né? Claro, ponderando a quantidade de atividades. Da mesma forma que é monótono ter só a mesma sequência todo dia, assim, estressante você ter inúmeras atividades para fazer a cada aula. Ai, meu Deus, lá vem a aula da professora Paola, tem isso para fazer antes. Isso pode gerar um efeito adverso do que você está se propondo. Então, realmente ponderar a quantidade e um bom exercício é checar o objetivo. Isso que eu estou pedindo para o aluno vai ajudar ele a alcançar o objetivo? Se não, se é só um enfeite, se é só realmente algo acessório, não utilize.